Deu certo. Boa noite, igreja. Boa noite. Graça e paz para o seu coração. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, como é bom estar na Tua presença, Senhor. Muito obrigada por essa oportunidade de nós estarmos aqui, Pai. Quantas pessoas não gostariam de estar aqui, mas por um motivo maior, Pai, não estão. Por isso eu quero reverenciar a Tua presença e Te agradecer, Pai, porque nós estamos aqui. E eu quero dar o meu melhor para a Tua presença aqui neste lugar, Jesus. E que o Senhor encontre aqui corações que estão entregando o seu melhor para honrar e reverenciar a Tua presença neste lugar, Jesus. Essa é a minha oração, que Teu Espírito Santo encontre aqui corações abertos, Pai, receptíveis à Tua palavra, Pai. Corações férteis que vão receber essa semente que é a palavra do Senhor e vão gerar muitos e muitos frutos, Pai. Eu creio nisso e eu oro para que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, Pai. Traga entendimento ao Teu povo, Senhor, assim como o Senhor falou profundamente ao meu coração. Que o Senhor venha falar aos corações aqui nessa noite e transformar as nossas vidas de dentro para fora, em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus, né? Bom estarmos aqui, retornamos de uma conferência esse final de semana. O pastor está aqui ministrando uma aula do Start e nós estamos aqui para cumprir essa missão, cheios, né? Foi muito precioso o tempo que nós tivemos ali na nossa igreja sede, na IEB Linhares, com o pastor Jabes, nossos pastores, pastora Sunamita, também pastor Carlito Paz, da Igreja da Cidade, São José dos Campos. Foi um tempo muito precioso. Glória a Deus! Então, vamos compartilhar a palavra do Senhor. O tema da nossa mensagem de hoje, a Bíblia nos fala sobre uma coisa, apenas uma coisa que é necessária para nós. Amém? Pergunta para o seu irmão, e qual é essa coisa necessária? Você sabe? Apenas uma coisa é necessária. Nós vemos ali em Lucas 10, 42, em um contexto, nós não vamos ler, mas muito conhecido, onde as duas irmãs, Marta e Maria, estavam, né, num conflito, e Maria escolheu a melhor parte. Creio que muitos de nós já conhecemos, onde Marta estava ali no meio de tantos afazeres, tantas preocupações, ansiedades, inquietações. Talvez existam corações de Marta aqui, né? Mas nós vamos entender que Jesus, Lucas 10, 42, por favor. Jesus disse a Maria, digam comigo, apenas uma coisa é necessária. E aí ele completa, quanto a Maria, ela fez a escolha certa e ninguém tomará isso dela. E para quem conhece essa passagem, sabe que Maria escolheu, queridos, em meio a adversidades, em meio a um contexto em que talvez ela poderia também estar inquieta, ela escolheu estar aos pés de Jesus. Amém? Estar rendida aos pés de Jesus. Ela escolheu a presença de Jesus. Ela escolheu um lugar de descanso, de alívio, de paz. Amém? Diga comigo, é uma escolha. E essa mesma Maria, que então nós vimos aí nesse contexto, que ela escolheu um lugar de entrega, ela tem muito a nos ensinar. Nós vamos ler um pouco mais à frente um outro contexto onde ela nos ensina e nós vamos aprender alguns princípios aqui nessa noite. Amém? Onde a Maria nos ensina, então, esse princípio de entrega, de rendição, apesar do desconforto da nossa alma. Muitas vezes é uma realidade para nós. Eu tenho aprendido, queridos, que a nossa vida não é sobre nós. Diga comigo, a minha vida não é sobre mim. Eu não sei se você já pensou sobre isso, mas Deus tem me ensinado sobre isso. A nossa vida não é sobre nós, sobre o meu conforto, sobre a minha vontade, mas sobre um propósito maior que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Amém?
E muitas vezes, ou talvez na maioria das vezes, eu vou precisar renunciar algo da minha vontade para me render à presença, para me entregar e me permitir ser usada por Deus. Você crê nisso? Amém? E então essa é a noite da gente refletir. Se eu estiver, então, vivendo uma vida muito confortável, talvez eu esteja caminhando fora do propósito, do centro da vontade de Deus, né? E muitas vezes colhendo também dessa escolha, né? Viver fora do propósito nos leva a uma vida sem sentido. O próprio nome já diz, uma vida sem propósito. Tanto faz. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Não é assim não, gente. Precisamos viver uma vida intencional. A vida é feita de escolhas. E cada escolha que nós fazemos hoje já está ecoando na eternidade. Amém? Já está ecoando na eternidade. Muitas vezes, nós estamos vivendo um tempo, né, do imediatismo. A gente quer ver o resultado agora. Queridos, mas a Bíblia sempre nos traz exemplos, né, da nossa vida natural. Uma grande obra, se a gente quiser que ela permaneça, nós vamos investir muito tempo, dinheiro, aonde? É vendo? Lá na fundação, lá nas raízes, onde ninguém está vendo. Nós já estamos há 2 meses aí, queridos. Se você vier, meu Deus, sério. Tudo cuidando da fundação. Assim também é no plantio, né? A gente quer plantar e já quer ver a colheita amanhã. Assim também é na nossa vida, amém? Nós precisamos escolher uma vida de obediência, de entrega, de posicionamento, crendo que as sementes já estão sendo geradas no reino espiritual. Amém, queridos? E uma hora a gente vai ver isso também nos olhos naturais. Os frutos, eles vão chegar. Você crê assim? Glória a Deus. Muito bem, então Deus tem uma vida de propósito para a sua vida. Deus tem um projeto, um plano especial para você. Glória a Deus. Salmo 139, se você quiser saber um pouquinho mais sobre isso, leia aqueles salmos. É maravilhoso. Diz ali que Deus tem um livro, né, registrado da nossa vida, da nossa história ali. Então, nós precisamos entender que para viver essa vida de entrega, como Maria, né, nós vamos ver uma outra passagem aqui, isso requer de nós uma decisão. Fala comigo, uma decisão. Requer de nós uma escolha diária, queridos. Não é algo natural, não é algo que eu vou acordar com vontade de viver. Vocês estão entendendo? Mas eu posso te afirmar que quando você chegar neste lugar, nessa vida de propósito, nesse centro da vontade de Deus, além do desconforto da sua alma, muito acima disso, vem um cumprimento de propósito. É algo renovador, não tem a ver com as nossas vontades humanas, tem a ver com você cumprir um propósito e ver frutos sendo gerados disso, amém? Isso vale muito a pena, queridos, vale a pena. Vamos ler comigo, João 12. Então, escolher o que é necessário, né? Apenas uma coisa necessária, amém? Apenas uma coisa necessária, estar na presença do Senhor. Então, escolher o que é necessário, o que é importante, o que é prioridade, a presença do Senhor. É isso que o Senhor está nos ensinando aqui, através da vida de Maria. João 12, do verso 1 ao 8, nós vamos ver a mesma Maria que nós vimos ali atrás, em Lucas. Tá bom? E vamos aprender alguns princípios com ela aqui. 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde morava Lázaro, o homem que ele havia ressuscitado dos mortos. Prepararam um jantar em homenagem a Jesus. Marta servia e Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático, ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Mas Judas Iscariotes, o discípulo que em breve trairia Jesus, disse:
Este perfume valia 300 moedas de prata. Deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. Não que ele se importasse com os pobres, na verdade, era ladrão e, como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Jesus respondeu: deixe-a em paz. Ela fez isto como preparação para meu sepultamento. Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim, diz o Senhor. Amém? Então, vamos aprender um pouquinho, alguns princípios aqui com Maria, para a gente viver essa vida de entrega, assim como Maria, essa vida de rendição, essa vida de entrega ao Senhor. Primeiro, nós precisamos entregar o nosso melhor aos pés de Jesus. Amém? Você pode repetir comigo? Eu preciso entregar o meu melhor para Jesus. Eu não sei qual é o seu melhor, queridos, nessa noite. Mas eu tenho certeza que você sabe o que é o melhor para você nessa noite. E Deus sabe qual é o seu melhor para Ele nessa noite. Amém? Nós vimos ali no verso 3, a parte A. Então Maria pegou um frasco de perfume caro, feito de essência de óleo aromático. Maria entregou algo muito valioso para ela, queridos. Ela entregou algo que era precioso, não estava sobrando no guarda-roupa dela. Deixa eu entregar essa sobra aqui e jogar lá nos pés de Jesus. Não, ela escolheu algo de muito valor. Para isso ela precisou, então, dar esse passo de entrega, de renúncia. Eu tenho certeza que não era algo que Maria, ai, que vontade, né, de entregar esse perfume caro, queridos. Mas ela tomou uma decisão, ela fez uma escolha. Eu quero honrar, entregar, me render. Amém? Quantos estão me entendendo aqui nessa noite? Amém. Glória a Deus. Então ela entregou o que ela tinha de mais valioso e ofertou. Ela não desperdiçou, queridos. Ela derramou na presença de Jesus. Tudo que você renunciar, tudo que você entregar na presença dEle, nas mãos dEle, não é em vão, creia nisso. Você não está desperdiçando tempo, você não está desperdiçando dinheiro. Você está se rendendo e se entregando para um propósito maior. Amém? E Ele vai te honrar com essa escolha. Não há bem mais precioso do que a presença de Jesus. E hoje, queridos, a presença de Jesus ela está disponível para nós todos os dias. E o quanto será que nós estamos reverenciando e honrando essa presença? Todos os dias, não é só aqui no templo físico. Todos os dias, em tudo que você faz, aonde você estiver, a presença do Senhor está com você. E o quanto nós estamos reverenciando isso, queridos. O quanto nós estamos honrando, o quanto nós estamos nos entregando. Talvez eu diria algo de mais valioso que eu tenho hoje é o meu tempo. Não é nem dinheiro. Quantos de nós não falamos, eu não tenho tempo para parar 30 minutos do nosso dia de 24 horas para ter um tempo de relacionamento com o Pai? Talvez algo de mais valioso que o Senhor está nos pedindo hoje são os nossos minutos. Pasmem. Não sei se você já pensou nisso. Amém? O que é mais valioso para você hoje? O que ocupa a maior parte da sua agenda? Talvez você, eu não sei o que é mais valioso para mim. Olha para a sua agenda que você vai saber aquilo que você dá mais valor. O que você tem mais tempo? É aquilo que você diz, isso é importante para mim. Eu tenho tempo para isso. Aquilo que eu digo sim, eu posso, eu vou lá. Aquilo é importante para mim, porque eu fiz uma escolha de estar lá. Sim ou não? Então, é uma noite da gente refletir, querido, será que nós estamos vivendo apenas o que é necessário para as nossas vidas? Ou nós estamos escolhendo tantas outras coisas que não são importantes, mas talvez sejam urgentes na nossa vida? Porque o urgente bate na nossa porta a todo tempo, querendo roubar aquilo que é importante. E o que é importante?
tudo que só eu posso fazer por mim mesmo. Alguém pode se alimentar de forma saudável por você? Alguém pode praticar exercício físico por você, para a sua saúde física? Alguém pode ler a Bíblia e ser alimentado espiritualmente por você, no seu lugar, fazer por você e você ser alimentado espiritualmente? Sim ou não, igreja? Isso é apenas o que é necessário. Tudo aquilo que ninguém pode fazer por mim. Mas será que tudo que eu estou fazendo no meu trabalho, na minha empresa, na minha casa, só dependeria de mim, das minhas mãos? Eu não posso responder por você, amém? Mas é uma reflexão. Será que não há algo que eu estou fazendo demais que eu poderia delegar para que alguém fizesse por mim? Talvez essa seja uma necessidade minha. Às vezes nós acabamos o dia tão sobrecarregados, cansados. Senhor, eu estou cansada. E Deus está lá olhando para mim. Eu não pedi para você fazer nada disso. Eu só pedi para você fazer aquilo que é necessário. Mas eu e você, queridos, temos escolhas a ser feitas todos os dias. Temos decisões a serem tomadas todos os dias. E não é o Senhor que vai descer aqui na terra e fazer essas escolhas por nós. Amém? Cabe a mim e a você fazermos essa escolha e priorizar. Não estou falando para ninguém sair daqui e parar de trabalhar, não, viu, gente? O trabalho é importante, amém? É o sustento das nossas famílias, né? Estamos falando de prioridade. Buscai, primeiramente, o reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Jesus estava falando de todas as coisas materiais mesmo. O alimento, a roupa, não vai faltar, queridos. Eu te garanto. É a palavra do Senhor. Ele não mente. Se nós estivermos em obediência ao princípio, não vai faltar. Amém? Hoje também nós temos o celular, né? Que talvez esteja concorrendo com a presença do Senhor. Quantos de nós, eu não tenho tempo. Mas se for parar, quantas horas do dia ficou no celular? Ah, você tem muito tempo, meu querido. Eu tenho muito tempo. É questão de prioridade. Amém, queridos? Um segundo princípio que eu aprendo dentro desse contexto de Maria, que nós precisamos para viver essa vida de entrega, de rendição, essa vida de realmente escolher aquilo que é importante. Nós precisamos nos inclinar. Maria se inclinou, porque quando Maria enxuga os pés de Jesus com os cabelos, ela estava inclinada, sim ou não? Ela se rendeu, ela se inclinou. Isso nos ensina um pouco sobre o princípio da honra e a humildade do coração de Maria. Amém, queridos? Se nós quisermos viver essa vida de rendição e de entrega, nós precisaremos moer o nosso orgulho todos os dias. Todos os dias, queridos. Ali no capítulo 12, né, verso 3, parte B, que diz: ungiu com ele os pés de Jesus e os enxugou com os cabelos. A casa se encheu com a fragrância do perfume. Maria, queridos, rompeu com a vergonha. Muitas vezes ela poderia ficar paralisada. Ai, meu Deus, mas o que vão pensar, o que vão falar? Não é assim? E aí ela para. Deixa de fazer o que é certo, deixa de honrar pessoas, deixa de honrar ao Senhor, porque pode ser que pensem, falem. Deixa eu falar uma coisa, vão pensar e vão falar, você fazendo ou não fazendo. Escolha obedecer. Amém? Escolha obedecer. Escolha honrar. Escolha ser humilde diante do Senhor, porque assim, com a sua obediência, você vai ter os frutos dessa obediência. Glória a Deus. Então, Maria se expôs aos pés de Jesus, por amor a Jesus. Ela teve uma atitude de humildade. E aqui eu até anotei porque muitas pessoas confundem, né? Humildade com pobreza. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é porque uma pessoa é humilde financeiramente que ela é humilde de coração. Tem muitas pessoas
com dificuldades financeiras que não têm coragem de pedir. Por exemplo, por orgulho. Também existem pessoas bem-sucedidas financeiramente que são humildes ou arrogantes. Isso não tem a ver com dinheiro. Amém, queridos? É só um parênteses aqui para a gente entender que tem a ver com o nosso coração. Com o nosso coração. A honra é um princípio. Nós devemos escolher honrar, não pelo que o outro está fazendo por mim. Tem a ver com o nosso coração. Diga comigo, honra é um princípio. Às vezes a gente pensa, mas o outro não merece a minha honra. Talvez não mereça, queridos, mas não tem a ver com o outro, tem a ver com você. Amém? Tem a ver com a sua obediência, tem a ver com o seu coração diante do Senhor. Glória a Deus. Maria não se importou com o que iam dizer, os julgamentos que ela iria receber, e que de fato recebeu, a gente vai ver logo na frente, né? O julgamento de Judas. Ela apenas se importou com o que era necessário. Ela fixou seus olhos na presença de Jesus. Olha quem está aqui. Ela se importou somente com o que era necessário. Ela olhou para Jesus, ela não quis saber do que estava em volta dela, queridos. E assim o Senhor está convidando a sua igreja nessa noite. Ei, se importe somente com a minha presença. Não se distraia com o que está ao seu redor. Não se distraia com o que os outros vão pensar ou vão falar. Ei, se concentre na minha presença. Amém? Glória a Deus. E quando você se dispuser, então, a viver essa vida de entrega, você pode ter certeza, o terceiro princípio, esteja preparado para as críticas. Estava esperando uma benção aí, né? Esteja preparado para a benção, vai vir também, viu? Mas podem saber, e nós vemos aí nesse contexto, João 12, 5 e 6, Maria se expôs, quando nós decidimos nos expor na presença do Senhor. Ei, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, eis-me aqui. E Ele vai começar a fazer algo extraordinário na sua vida. Creia nisso, queridos. Amém? E quando você estiver posicionado em obediência, vão ter muitas pessoas, uma multidão para poder apontar, para criticar, para dizer o que seria melhor fazer ou não fazer, mas se concentre na presença do Senhor. Amém? Se concentre no que o Pai está falando ao seu coração. Silencie as outras vozes, queridos. Os ruídos, as vozes nos atrapalham e nos distraem de ouvir a voz do único que importa. Não é verdade? Imagina, vou dar um exemplo aqui, Jesus está lá no fundo da igreja, tentando falar comigo, e está todo mundo conversando. O que é mais fácil para eu parar e ouvir Jesus? Silenciar as vozes. Espera aí, gente, rapidinho que eu preciso ouvir uma pessoa muito importante para mim. Ou será que é mais fácil eu ouvir com todo o barulho da igreja, o louvor tocando e eu tentando ouvir Jesus? Amém? E quantos de nós, essas vozes não precisam ser externas, essas vozes podem ser até nos nossos pensamentos. Não paramos para ouvir somente o que é necessário e importante. Somente a única voz que nos importa são as verdades de Deus, queridos. E essas verdades estão disponíveis para nós na palavra do Senhor. Quantos de nós estamos dando ouvidos a pensamentos negativos, a mentiras que o inimigo tem lançado, que nós somos fracassados, derrotados, não somos merecedores do que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Ei! Decida silenciar essas vozes e ouvir somente a voz do Senhor. Amém? Glória a Deus! Então, quando você estiver vivendo essa vida de entrega, se prepare que as críticas virão. Sim, Jesus não disse, queridos, que a gente não teria aflição. Isso é um engano. Ei, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, igreja. Fiquem firmes. Eu estou com vocês. Olha o que Jesus disse. O que importa? A minha presença. Amém, queridos? Jesus nunca disse que nós não teríamos problemas, mas Ele nos prometeu uma coisa, que Ele estará conosco até o fim dos tempos. Amém? Então é a presença que nos importa, queridos.
Nós precisamos cada vez mais, em tempos desafiadores que nós estamos vivendo, decidir colocar as nossas raízes naquele que não muda, no mesmo foi ontem e é hoje, será eternamente. Ele não muda. As circunstâncias mudam, os tempos mudam, as gerações mudam, mas a palavra do Senhor permanecerá para sempre. Glória a Deus. Você crê nisso? Nós vimos ali então em João 12, 5 e 6, né? Quando Judas disse, este perfume valia 300 moedas de prata, deveria ter sido, olha a ideia, né? Sempre tem uma ideia, né? A multidão sempre tem uma ideia, queridos. É muito fácil a gente dizer o que seria legal de ser feito. O difícil é a gente fazer. Amém? Cuidado, queridos. Se coloquem no lugar de quem está à frente, tomando as decisões. Ore, interceda, apoie. Não seja mais um para dizer, se fosse eu, faria assim. Amém? Glória a Deus. Então, Judas disse, deveria ter sido vendido e o dinheiro dado aos pobres. E a Bíblia diz, não que ele se importasse com os pobres. Isso é interessante, queridos, algo me chama atenção nesse texto, porque nem sempre quando a ideia é muito bonita e é muito legal, é o centro da vontade de Deus, amém? Não é uma ideia bonita dar o dinheiro aos pobres, sim ou não? Muito legal, né? Mas Jesus conhecia o coração de Judas. Não era o centro da vontade de Deus. Maria estava escolhendo obedecer e se render e se entregar. Então, cuidado com as boas ideias, com as boas intenções. Escolha ouvir a voz de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, a Bíblia relata, né, não que ele se importasse com os pobres, na verdade era ladrão e como responsável pelo dinheiro dos discípulos, muitas vezes roubava uma parte para si. Então, querido, prestem atenção. As críticas virão, faz parte da nossa vida, está tudo bem. Nós não podemos nos mover nem pelas críticas e nem pelos elogios. Nós devemos nos mover por uma palavra. Amém? Pela voz de Deus, pela direção que o Senhor está nos dando. Então, uma outra coisa muito importante, a crítica ela tem muito mais a ver com quem está falando do que com quem está recebendo a crítica. Certo? Tem muito mais a ver com o olhar de quem está falando, queridos, com a visão de mundo daquele que está falando. Então, é algo importante para que você rompa e saia deste lugar do medo da crítica. É algo que nós vamos ter que lidar, sim, mas está tudo bem, o que importa é o seu coração diante de Deus. E aí, quando eu falo isso, eu creio que isso deveria nos gerar um temor ainda maior, amém? Que às vezes, então está tudo bem, né? Tudo bem os outros falarem, mas o Senhor está sondando o nosso coração. Muito mais importa aquilo que Ele pensa de nós. E Ele não só pensa daquilo que a gente está fazendo, Ele sabe daquilo que nós estamos pensando em fazer. As intenções do nosso coração, o Senhor está sondando. Então, isso deve gerar um temor ainda maior, queridos. Uma responsabilidade ainda maior nos nossos corações. Em alinhar os nossos corações diante do Pai. Até mesmo em contexto de igreja. Nós precisamos, queridos, todos os dias alinhar o nosso coração diante do Senhor. Todos os dias eu faço oração, Senhor, alinha o meu coração ao Teu. Porque às vezes até nas boas intenções, mas é para pregar a palavra de Deus. Deus conhece o nosso coração, nós precisamos escolher esse lugar de rendição, de moer o nosso eu, para que o nome dEle seja glorificado nas nossas vidas. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, se importe em agradar o coração do Pai. Este deve ser o nosso temor, o temor do nosso coração. Não se distraia do propósito que o Senhor tem para a sua vida, perdendo tempo, né, parando para, às vezes, ficar focado nas críticas. Quanto tempo que nós podemos ficar ali, meu Deus, mas fulano falou isso, ciclano falou aquilo, meu Deus, o que eu devo fazer? Perdendo energia, gastando energia emocional, gastando o nosso tempo, nos distraindo do propósito maior que o Senhor tem para nós, queridos.
Decida silenciar essas vozes, mas invista em escolher aquilo que é necessário. Amém? Estar na presença, aos pés de Jesus, ouvir a voz dele. E aqui eu até falei um pouco também sobre, infelizmente, um pecado que é disfarçado, talvez dentro das igrejas, mas o Senhor relata na sua Bíblia que Ele odeia, Ele abomina, que é a fofoca, queridos. Tem páginas por aí afora, até de fuxico gospel. Misericórdia. Gente, eu não sei vocês, mas eu mal tenho tempo para cuidar da minha vida, quer cuidar da vida do outro. Meu Deus. Em nome de Jesus, queridos. E às vezes a gente está ouvindo algo. Ah, mas é o outro que está falando, mas deixa eu te falar. O fofoqueiro não fofoca sozinho não, tá? É só uma dica. Se ele está encontrando o ouvido para alimentar o vício da fofoca dele, o ouvido está sendo conivente com a fofoca. Isso é um mal, a gente vinha de viagem comentando isso no carro. É um mal tão mal, é algo tão que Deus falou mesmo, eu odeio, eu abomino, porque às vezes uma sementinha que é lançada, né? Você viu fulano? O fulano não está ali. O fulano não está ali para se defender, para começar, né? Aí faz-se aquele comentário, não aqui, né, irmãos? Glória a Deus, estou falando assim, né? Você vê um exemplo lá fora, você dá esse conselho, tá? Mas aí você ouve aquilo e fica uma pulguinha atrás da orelha, queridos. E é tudo que Satanás quer. Essa pulguinha, e se? Essa sementinha de dúvida, aí o inimigo vai preparar o ambiente. Você pode ter certeza que vai acontecer alguma coisa para você, no seu pensamento. Está vendo que o irmão é assim mesmo? Bem que o fulano falou. É assim, não é, gente? E aí vem as confirmações do cão, entendeu? Para causar divisão, separação, contenda, o não perdão. Queridos, a Bíblia diz que o mundo lá fora vai conhecer o amor de Jesus através da unidade da igreja. E Satanás sabe disso. E sabe o que ele está fazendo? Trazendo contendas, inimizades. O falar nas costas. Mas em nome de Jesus, o Senhor está aqui nessa noite falando aos nossos corações, queridos. Decida, escolha somente aquilo que é necessário, amém? Faça uma escolha. Se alguém te chamar para falar de alguém que não está presente, vamos convidar ele para participar dessa conversa? Vai ser muito mais fácil de resolver conflitos, queridos. Não é não? Isso é maturidade. Deus está chamando a igreja para um tempo de maturidade, queridos. Olha, eu não gostei da forma que você falou comigo. Tá tudo bem. Resolve ali, na frente. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí, para fechar, um quarto princípio que a gente aprende com Maria aqui, quando você se dispõe, então, a viver essa vida de entrega, tudo que eu estou falando aqui, eu penso que não seja confortável para você. Sim ou não? Alguém se sente confortável em ouvir o que eu estou falando? E está tudo bem, tá, queridos? Porque é sobre isso mesmo. O Evangelho, ele nos convida a uma vida de desconforto. Amém? Se você está ouvindo um evangelho por aí afora, que não te traz um desconforto, que você não sai assim, ai, eu preciso mudar. Esse evangelho não é genuíno, não. Porque o evangelho genuíno, ele nos convida a uma vida de transformação. A uma vida que eu vou olhar, a Rayane de hoje não pode ser a mesma de ontem. Amém? Há uma vida de transformação, queridos. É para esse lugar que o Senhor nos convida, por isso que essa mensagem está falando sobre entrega. O que é entregar? Entregar o meu eu, a minha vontade, a minha alma. A alma quer fofocar, sim ou não? Pode falar a verdade. A alma quer, mas o Espírito fala, minha irmã, faz isso não. Fica quietinha, abençoa o irmão, ora por ele, ajuda. Estão entendendo, gente? Amém? Glória a Deus! Glória a Deus. Então, quando você se dispuser a viver essa vida de entrega, tenha certeza
Tenha uma garantia, uma convicção no seu coração. Você terá um defensor. Você pode dizer comigo? Eu vou ter um defensor. Glória a Deus. João 12:7 nós lemos. Jesus respondeu. Judas apontou, não foi? Criticou. Quem respondeu? Diga comigo, Jesus. Foi Maria que levantou. Ô Judas, que negócio é esse? Pode parar de me criticar aqui, que eu estou fazendo aqui é propósito do Senhor na minha vida. Foi? Maria continuou cumprindo o propósito dela. Jesus defendeu Maria. Jesus disse, deixa em paz. Ela fez isso como preparação para o meu sepultamento. Queridos, Jesus conhecia o coração de Maria. Amém? Assim como Ele conhece o meu e o seu coração também. Deus conhece os nossos corações, Ele conhece a intenção dos nossos corações. Então, nós precisamos avaliar isso diante do Pai. Muitas vezes, quando nós ouvimos dizer, né? Ai, que falam que é a igreja de rico. Ai, que falam. A gente, né, na nossa humanidade, a gente queria defender, né? Mas Jesus, ele não precisa ser defendido, gente. O evangelho não precisa ser defendido, queridos. Pelo contrário, o Senhor nos defende. Quando nós estamos posicionados nessa vida de obediência, nessa vida de entrega, você pode ter certeza, você tem ali um Pai que te defende. Amém? No reino espiritual, Ele está te guardando, Ele está te protegendo, Ele está guardando o seu coração. Então, não perca tempo. Eu vejo tantas pessoas... O Ministério de Louvor pode subir, tá? Por favor. Eu vejo tantas pessoas se distraindo no Instagram. Descolou. Tantas pessoas se distraindo na internet, perdendo tempo. Gente, estou falando de crente, tá? Eu não fico muito tempo olhando, não, mas de vez em quando a gente vê. Batendo boca no Instagram, discutindo teologia. Meu Deus, queridos, diga comigo, apenas uma coisa é necessária. Amém, queridos? Estar na presença do Senhor. Se posicione quando o Senhor pedir para você se posicionar. Amém? Amando pessoas. Se concentre em obedecer à voz do seu Criador. E para fechar, eu gostaria de, ainda no mesmo capítulo de João 12, ali na frente, os versos 23 ao 28, nós temos aí um exemplo da nossa maior entrega. Jesus, a nossa maior entrega. Vamos aprender com Jesus? Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo não for plantado na terra e não morrer, ficará só. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. 25. Quem ama a sua vida neste mundo, a perderá, Jesus disse. Quem odeia a sua vida neste mundo, a conservará por toda a eternidade. Se alguém quer ser meu discípulo, siga-me, pois meus servos devem estar onde eu estou, e o Pai honrará quem me servir. 27. Agora, minha alma está angustiada. Acaso devorar? Gente, presta atenção nisso aqui. Jesus estava indo ser entregue, amém? Para morrer por mim e por você, por nossos pecados. Olha o que Jesus disse. Agora, a minha alma está feliz, alegre, porque eu vou cumprir o propósito. Foi assim? Não. A minha alma está angustiada. Mas acaso devorar? Pai, salva-me desta hora, me dê alívio na minha alma, me dê uma paz, uma alegria. Acaso devorar? Pai, salva-me desta hora? Mas foi exatamente por esse motivo que eu vim. Jesus sabia que ele estava ali para cumprir um propósito, apesar do desconforto da sua alma. 28.
Pai, aí Jesus toma uma decisão, queridos. Apesar do desconforto da alma dele, da sua angústia, da sua dor, ele sabia que ele tinha um propósito a ser cumprido, ele tomou uma decisão. Ele tinha uma escolha a ser feita, sim ou não? Ele poderia escolher um caminho, então, de alívio da alma, de não sentir dor. Mas ele escolheu obedecer e glorificar o nome de Jesus. Amém? Ele diz: Pai, acima da minha dor, acima da minha vontade, glorifica o teu nome. Então uma voz falou do céu: eu já glorifiquei meu nome e o farei novamente em breve. Amém, queridos? Preste atenção. Eu gostaria que voltasse aí, João 12, 24. Chamar a atenção de vocês nessa parte que Jesus diz: se o grão de trigo, ele está falando de uma semente, não for plantada na terra e não morrer, ficará só, não produzirá frutos, não é assim? Uma semente solta aqui em cima, ela produz frutos? Sim ou não? Jesus está falando sobre isso. Sua morte, porém, essa semente, quando ela é enterrada, então ela morreu, acabou, está enterrada, sentindo dor, agonia. Sua morte, porém, produzirá muitos novos grãos. O que nós entendemos aqui, queridos? Para que uma árvore cresça e dê bons frutos, gere muitos frutos, frutos para a próxima geração, para que tantas pessoas sejam alimentadas, sustentadas, abençoadas, uma semente precisou morrer. Amém? Ei, queridos, para a nossa próxima geração ser abençoada, ser alimentada, eu e você precisamos morrer para nós mesmos. Escolher fazer a vontade de Deus, andar em obediência, isso sim vai gerar bons frutos, e frutos que permaneçam por toda a eternidade. Você crê assim? Fala para o seu irmão, então, você precisa morrer. Nós precisamos morrer. Todos os dias. Morrer para o nosso eu, para o nosso ego, para as nossas vontades. Amém? Ai, mas eu não aguento mais. Não aguento mais. Eu quero ir embora daqui. Não aguento mais esse casamento. Não aguento mais essa igreja, aquele irmão. Não é sobre você, queridos. É sobre um propósito maior. É sobre um princípio. É sobre obediência. É sobre a vontade de Deus. Aí você vai para onde? Para a Bíblia. A Bíblia, o Senhor está falando conosco todos os dias. Amém? Qual é a vontade de Deus? As nossas escolhas e as nossas decisões precisam passar pelo filtro da palavra de Deus. Amém? Ai, mas eu não quero, não estou com vontade. Não é sobre a nossa vontade, é sobre o Pai ser glorificado. Verso 28, é sobre o Pai ser glorificado, a vontade dEle prevalecer nas nossas vidas. Glória a Deus, não é sobre nós, é sobre Ele, é sobre a presença, é sobre a única coisa que é necessária. Glória a Deus. Eu li uma frase num livro que diz assim: o esmagamento, a dor, o nosso esmagamento sempre dá origem a algo maravilhoso na vida de outra pessoa. Jesus foi o primeiro e agora seguimos o seu exemplo. Você está disposto? Amém? A morrer, a ser esmagado, a dizer não para abençoar outras vidas? Às vezes tem coisas, queridos, que não é um pecado, mas pode escandalizar alguém e fazer o outro tropeçar. Então não é sobre você, é sobre Ele, é sobre o nome dEle, é sobre outras vidas, é sobre o propósito maior que Ele tem para a sua vida. Amém? Fique de pé no seu lugar. Escolha o que é necessário, escolha o que é importante.
Passar tempo na presença do Senhor, ler a palavra do Senhor, ouvir a sua voz, a sua direção, ouvir bons conselhos, ler um bom livro, são escolhas, queridos, daquilo que é necessário para cumprirmos o propósito do Senhor nas nossas vidas. Essa é a coisa necessária de que o Senhor está nos ensinando aqui nessa noite, amém? Salmos 27, 4, se tiver a versão ARA, por favor. Salmista Davi também falou de algo muito importante. Ele disse: uma coisa eu peço ao Senhor. Vamos ler juntos. Salmos 27, 4. Glória a Deus. Nós te adoramos, Jesus. Vamos ler juntos? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e inquirir no seu templo. Glória a Deus, queridos. Uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei. Estar na presença do Pai requer de nós um passo, uma escolha diária. Não é só sobre vir à igreja, é sobre estar na presença, é sobre parar e se relacionar com o Pai. É isso que o Senhor está nos convidando nessa noite, igreja, amém? Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Obrigada por tua presença neste lugar, Jesus. Aleluia.